O assessor especial de Lula, Celso Amorim, esteve com o governo ucraniano, mas em entrevista exclusiva à CNN, o enviado especial de Kiev para a América Latina deixou claro que muito bem, Clube da Paz, grupo de amigos, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas a Ucrânia não arreda o pé de ter de volta todos os territórios invadidos pela Rússia. Sem essa condição, nada de conversa com os russos. A reportagem é do Américo Martins, direto de Londres. O assessor especial da presidência, Celso Amorim, se encontrou em Kiev com membros do governo ucraniano. Um deles foi o vice-ministro das Relações Exteriores, Andriy Melnik. O ucraniano agradeceu o Brasil pelo apoio nas votações da ONU e a ajuda humanitária no início da guerra. Melnik também considerou positiva a intenção do presidente Lula de contribuir para o fim da guerra na Ucrânia e convidou o Brasil para se juntar ativamente à chamada Fórmula de Paz do presidente Volodymyr Zelensky. A assessoria de Celso Amorim também confirmou o encontro dele com o presidente ucraniano. Os ucranianos, no entanto, ainda não falaram sobre a reunião entre Zelensky e Amorim. Em entrevista exclusiva, o enviado especial de Volodymyr Zelensky para a América Latina, o embaixador Ruslan Spirin, me disse que a visita de Celso Amorim é importante e que o Clube da Paz proposto por Lula pode funcionar. Mas ele deixou claro que territórios não estão em negociação. E questionou se, por exemplo, o Brasil abriria mão da Amazônia para encerrar um eventual conflito com nações estrangeiras. O embaixador ucraniano também rebateu as falas do presidente Lula de que Estados Unidos e União Europeia estariam incentivando a guerra. Quando uno crê que os países estão apoiando a Ucrânia porque querem prolongar a guerra, não está bem informado. É ao revés. Que esos países, según la Carta de la ONU, tienen derecho de apoyar a otro país que está defendiéndose. Ellos tienen derechos, ellos no están atacando a Rusia. São 7 horas e 51 minutos, Gustavo Uribe. O Brasil se colocou no primeiro plano internacional. O Brasil voltou a interagir com diversos países com os quais tinha deixado de interagir. Voltou a fazer parte de discussões sobre determinados temas, como a guerra provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia. Tudo muito bom, tudo muito bem, grupo de amigos, mas saiam do nosso território, só assim vamos negociar, o que dizem os ucranianos. Os russos dizem que aqueles territórios, embora geograficamente estivessem dentro da Ucrânia, pertencem a eles, russos, sem avanços, aparentemente pelo menos, né? Sem avanços, ainda tem muito fio desencapado para ser encapado neste momento. O professor Villa sempre lembra da história da Crimeia. Realmente a Crimeia fazia parte do território russo. E agora a Ucrânia, além do território invadido agora, quer retomar uma invasão que foi feita no passado. Isso dificulta muito um acordo de paz. Mas a Ucrânia tem o apoio de duas grandes potências, a União Europeia e os Estados Unidos. E acredita que com isso consegue retomar esse território perdido. Na conversa de ontem, pelo que eu apurei, Celso Amorim, que recebeu um apelido aqui de Brasília, é o chanceler 01, porque tem tido mais poder do que o próprio chanceler Mauro Vieira. Nessa conversa, ele mais ouviu do que falou. E houve reclamações de bastidores, segundo eu apurei aqui em Brasília, sobre a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de inicialmente tentar comparar as duas nações, Rússia e Ucrânia, pela guerra, pela invasão ao território ucraniano, que depois Lula voltou atrás. É importante a gente sempre lembrar que este ato, a ida de Celso Amorim, não tem apenas motivação na tentativa do Brasil de mediar a paz na região, mas também tem uma motivação de tentar consertar o que foi feito em relação às declarações de Lula na percepção da União Europeia e dos Estados Unidos. Porque Lula, na semana que vem, embarca para Hiroshima, na reunião do G7, dos 7 maiores países ricos do mundo. E o Brasil foi convidado a ir sem fazer parte do G7, mas para que tenha uma conversa um pouco mais qualificada em relação à economia e também o conflito Rússia e Ucrânia.
E aí Lula faz esse tipo de aceno para inglês ver, ou seja, para que as nações vejam que ele não tomou partido apenas da Rússia, mas também ouviu o lado da Ucrânia. A grande expectativa é de que em agosto Lula consiga conversar na reunião dos BRICS na África do Sul, tanto com os diplomatas russos, e aí há uma dúvida, e ontem o professor Villa bem trouxe, se Vladimir Putin pode ir para a reunião dos BRICS, porque há um mandado de prisão contra ele se ele sair da Rússia, dependendo do país onde ele colocar os pés. Mas estará Xi Jinping, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, e também o primeiro-ministro da Índia, e há uma expectativa de que Lula tente avançar nessas negociações. Mas a perspectiva no Brasil e até entre alguns diplomatas internacionais é que este conflito não acaba neste ano. Há muitos problemas, há muitas negociações e não tem tido acenos de paz de nenhum dos dois lados.